Pessoal, hoje eu vou iniciar o nosso primeiro encontro de desenvolvimento e orientação mental com meditação dinâmica. E procure prestar atenção nas orientações, nas imagens, para que você possa assimilar da melhor forma possível. Quando a gente às vezes quer falar de uma forma mais simples, a gente fala desenvolvimento pessoal com meditação dinâmica, que quer dizer para nós a mesma coisa que desenvolvimento e orientação mental. Então, muitas vezes eu posso simplificar e dizer vamos ver desenvolvimento pessoal com meditação dinâmica. E aí eu queria que você entendesse que para nós tem o mesmo significado. Durante as orientações, às vezes eu gosto de fazer uma reflexão. E eu quero lembrar você o seguinte: quando a gente vê alguma coisa que interessa, tem três coisas importantes para a gente gravar da melhor forma: é ver, é ouvir e discutir. Esse discutir é refletir também. Então, quando eu projetar um pensamento aqui, você procure ler, mas saiba que eu vou ler também. E aí é para você ouvir. E durante o tempo que você vai estar ouvindo, veja o que você concorda, o que você não concorda, que isso é uma forma de refletir. E assim você vai registrar as coisas que te interessam de uma maneira mais profunda. Então, com base nessa reflexão, a base do sofrimento humano é o apego e a ignorância. Então, se existe uma coisa que cada um de nós tem que pensar, aonde eu estou muito apegado? O que eu preciso aprender? Então, lembrando que essas coisas abrem caminhos para nós. Então, procure pensar nisso e assim vamos continuar o papo. Como professor, como orientador, eu sempre procuro me lembrar das pessoas que chamam atenção para coisas como a gente deve fazer. Então, eu coloquei aqui o seguinte, que os entendidos afirmam que devemos responder, antes de começar uma atividade, responder a quatro perguntas. Quem sou eu? Quem são vocês? O que faremos e como faremos? Então, quando a gente vai começar uma atividade nova, tem que sempre, para pessoas desconhecidas, lembrar que essas quatro perguntas ajudam a melhorar o que a gente vai fazer. Então, inicialmente, eu vou responder de uma forma simples essas quatro perguntas. Quem é o Júlio? O Júlio é um orientador, um educador. E quando a gente fala orientador e educador, eu sempre me lembro do Augusto Cury. O Augusto Cury fala uma coisa que a gente tem que pensar. Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas é alguém que tem a serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Então, é uma coisa que eu quero sempre para mim. Serenidade para passar as coisas que experimentei e sensibilidade para aprender coisas novas. Isso é uma coisa que me encanta bastante. Aí, a segunda pergunta: quem são vocês? Eu diria o seguinte: vocês são pessoas especiais que querem melhorar a vossa qualidade de vida. Então, o grupo que escolheu fazer esses encontros são pessoas especiais e que com certeza querem melhorar a qualidade de suas vidas. E eu espero oferecer isso para você. O que todos nós queremos, sempre lembrar isso, é encontrar formas simples de melhor administrar nossas vidas. Então, se você pensar o que todos nós queremos, lemos, estudamos, mas na verdade o que a gente quer é encontrar essa forma simples de administrar nossas vidas. Então, é isso que eu gostaria de oferecer para você.
O Jung já fala uma coisa que eu também gosto e a gente tem que pensar. Qualquer conhecimento que não mude a qualidade de vida é estéril e de valor questionável. Isso que eu estou aprendendo, isso que eu vou aprender, vai melhorar a qualidade da minha vida? Porque se não melhorar a qualidade da minha vida, então isso tem um valor questionável. E eu espero oferecer a você conhecimentos que mudem realmente a qualidade da sua vida. O que faremos? Então, esse é o nosso propósito. Aprenderemos desenvolvimento e orientação mental com meditação dinâmica. Então, lembrar que esse é o nosso propósito. O que nós vamos desenvolver nesses encontros é isso. É desenvolvimento e orientação mental com meditação dinâmica. Agora, quando a gente fala meditação, eu quero só comentar com você uma coisa que para mim é importante. Na meditação, o silêncio é a primeira busca, mas olha, tem um detalhe. É uma forma de interiorização em busca do autoconhecimento, autotransformação e autorrealização. Então, as técnicas que eu vou desenvolver com você, elas normalmente vão se encaixar num desses três casos: autoconhecimento, autotransformação, autorrealização. Então, lembre-se disso que na meditação dinâmica nós vamos trabalhar a respeito disso. Como faremos isso que a gente está se propondo? Como faremos? Faremos relaxamento físico e mental. E a esse relaxamento físico e mental nós vamos chamar nível alfa. E você vai entender durante o nosso papo o significado de nível alfa. E aí, depois do relaxamento físico e mental, que é o nível alfa, nós vamos programar as novas técnicas, as técnicas que nós vamos apresentar em cada encontro. Eu vou relembrar aqui, ou citar aqui para você, as técnicas que nós vamos desenvolver. Nesse primeiro encontro hoje, nós vamos ter o relaxamento progressivo, nós vamos curtir o espaço mental e nós vamos trabalhar na dimensão criativa. Então, isso é o que nós vamos fazer nesse primeiro encontro. No segundo encontro, nós vamos repetir o relaxamento progressivo e nós vamos ver quadros mentais e disparo por associação. Então, são técnicas importantes que a gente vai desenvolver no segundo encontro. No terceiro encontro, além do relaxamento progressivo, que a gente vai treinar para melhorar cada vez mais, a gente vai ver mudança de polaridade e controle do sono. E nesse controle do sono, a gente vai ver horário para dormir, horário para acordar, lembrar de sonhos, programar sonhos. Então, esse aqui é no terceiro encontro. No quarto encontro, nós vamos fazer um relaxamento diferente. Vamos chamar de levitando as mãos. E aí, vamos desenvolver uma técnica importante para lembrar de coisas que a gente precisa recordar, que a gente vai chamar de chaves de memória. É uma técnica interessante que a gente vai utilizar para recordar coisas que a gente precisa sem poder anotar. E aí, como a gente já trabalhou com as mãos, a gente vai usar melhor a nossa energia, desenvolver a habilidade de direcionar nossa energia para o nosso corpo, fora do nosso corpo, para objeto, para outros seres. Então, a gente vai trabalhar com a nossa energia e aprender a direcioná-la. No quinto encontro, nós vamos fazer um relaxamento progressivo e aí
desenvolver a percepção sensorial efetiva. Vamos desenvolver essa capacidade que a gente tem de perceber coisas à distância, comunicar coisas à distância, analisar algo que os olhos não veem. Então, a gente vai aprender a desenvolver a percepção sensorial efetiva. É, no sexto encontro, nós vamos fazer o relaxamento progressivo e vamos desenvolver a intuição. Então, procurar melhorar a nossa capacidade de intuir, de perceber, e o que fazer para programar e ter respostas a respeito dessa habilidade. Então, a gente vai ver isso no sexto encontro. Bom, respondidas as 4 perguntas, então estamos prontos para continuar. Só que antes de continuar, eu quero lembrar que o que a gente vai fazer depende da sua participação. Então, tudo depende de você. Então, veja lá, pense a respeito disso. Abertura para novas ideias. Se você tiver abertura para novas ideias, eu vou conseguir passar essas novas ideias para você. Se você não se interessar por isso, não vai receber nada. Atitude de participação. Nós vamos fazer um exercício, você resolver participar para saber como é e depois analisar se é bom ou se é ruim. Terceiro, eu sempre cito isso aqui porque isso aqui para mim é importante. Exercitar a filosofia da formiga. Se você nunca prestou atenção numa formiga, uma hora dessa pare e observe qual é a filosofia da formiga. A formiga chega onde tem um monte de coisa, mas só pega aquilo que interessa. Então é isso que eu gostaria que você fizesse durante o nosso treinamento. Vê-se as coisas que vão interessar a você, que você decidiu que é bom para você, você ouviu as explicações e tal. Então, lembrar de exercitar a filosofia da formiga. E o quarto item, que é importantíssimo, chama Lei da Criatividade, sintonizar a lei da criatividade. O que é lei da criatividade? A lei da criatividade é o seguinte: tudo pode ser melhorado, não importa o quê. Então, se você tem um tamanho hoje, você tem que saber que você pode crescer, você pode melhorar. Então, se você tem essas 4 aberturas, o aproveitamento do treinamento com certeza será dos melhores. Agora eu vou fazer os preparativos para as novas técnicas. Então, as técnicas que compõem o desenvolvimento pessoal com meditação dinâmica. Em cada encontro, eu vou explicar todos os detalhes que eu posso e sei sobre as técnicas. E antes eu quero dizer o seguinte: os objetivos básicos nossos são o seguinte: aumentar sua área de influência, né? É você melhorar a sua relação com o meio que você vive. Então, isso a gente chama de aumentar a área de influência. Todos nós fazemos mudanças e nas mudanças aparecem dúvidas, ansiedade, tá? Medos. Então, a gente vai aprender a usar técnicas nas mudanças para evitar esses problemas. E aprender a manter o equilíbrio e o desempenho sob pressão. Quando a gente está sendo pressionado, normalmente a gente se desequilibra. E se a gente aprender algumas técnicas, elas vão poder nos ajudar para evitar esse desequilíbrio. Então, quando a gente está pressionado, a gente vai lembrar das técnicas e vai ficar mais fácil. Eu coloquei aqui alguns objetivos particulares. Cada um de nós pode ter esses objetivos ou não. Melhor administrar nossos pensamentos. Você quer melhorar seus pensamentos? Não, eu estou bem, tá bom. Então, objetivos particulares. Melhor controle sobre o nosso corpo e nossos comportamentos. Tem alguma coisa no seu corpo e nos seus comportamentos que estão te incomodando? Por exemplo, um mau hábito e tal. A gente vai aprender a cuidar disso. E melhorar a qualidade de vida.
Isso é o que a gente se propôs e nós esperamos que você veja isso. Objetivos que podem interessar. Eu posso me interessar em desenvolver a percepção sensorial efetiva, quer dizer, perceber o que está distante, analisar coisas que o racional não analisa. Isso pode me interessar? Pode. E eu posso desenvolver? Pode. Tá? Você vai receber toda a orientação necessária. Melhor administrar nossa energia. Ah, Júlio, eu não gosto de mexer com energia. Então, você não vai se envolver com isso. Mas se você gostar e observar que você pode melhorar o direcionamento de sua energia, então isso pode te interessar e te fazer muito bem. Estabelecer melhor comunicação com os seres desse planeta, não só com o ser humano, mas com os animais, tal. Será que eu posso melhorar minha comunicação subjetiva com os seres desse planeta? Você vai receber técnicas que, se interessar, você pode fazer. Quando a gente fala em área de influência, você pensou a respeito? Então, eu quero chamar a atenção um pouco mais sobre essa área de influência. Como melhorar minha área de influência? Essa é a pergunta. Eu vou fazer alguns lembretes. Então, veja os lembretes que eu escolhi para você refletir sobre sua área de influência. Da Vinci diz assim: quem pensa pouco erra muito. Então, uma das coisas que eu tenho que me lembrar que para melhorar o meu ambiente, eu tenho que pensar um pouco mais e pensar de forma organizada. O que você pensa a cada dia moldará sua vida e determinará o seu futuro. Então, quando você começa a dizer o seguinte, os tipos de pensamento que eu estou tendo hoje vai afetar meu futuro. Então, você se organiza para pensar melhor o que você está pensando hoje. Eu diria também o seguinte, que nós vamos entender que tudo que vem para a nossa vida é você e somente você quem está atraindo. Tudo o que vem para a sua vida é você e somente você quem está atraindo. A lei da atração. A gente vai conversar sobre isso. Atraímos para a nossa vida aquilo que pensamos ou imaginamos. Essas são as ferramentas básicas que vamos trabalhar durante o treinamento e depois. Vamos aprender a entender o que acontece à nossa volta em outro nível. Então eu estou acostumado, desperto, a olhar aqui em volta. E aí eu vou aprender a olhar em volta de mim em outro nível, de olhos fechados, com outro nível de percepção. Então é isso que é procurar melhorar meu ambiente. Como ampliar minha área de influência? Então, eu espero ter dado dicas que você pense a respeito de ampliar a sua área de influência. Eu coloquei algo aqui para que você pense. Se você faz o que sempre fez, conseguirá cada vez menos do que sempre conseguiu. Então, se você está acomodado, tome cuidado, porque ao invés de melhorar, vai piorar. Então, evitar acomodação. Então, se você faz o que sempre fez, conseguirá cada vez menos do que sempre conseguiu. Esse é um lembrete que eu gosto. Outros dirão o seguinte: o mundo está muito acelerado, meu Deus, está tudo muito acelerado. E aí? E aí? Eu quero lembrar você do seguinte: a velocidade só tem sentido se você estiver na direção correta. Então, quando você achar que o mundo está muito acelerado, lembre-se disso. A velocidade só tem sentido se você estiver na direção correta. E o importantíssimo para nós aqui é o seguinte: aliar a vontade com a imaginação. A gente vai aprender isso e aí começa com as técnicas de hoje. Aliar a vontade com a imaginação. E tem uma pergunta que a gente deve se responder: qual é o custo para me habilitar?
O custo para me habilitar é fazer os 6 encontros, tá? Se eu tivesse que fazer fora daqui, talvez me custe uns US$ 400 fazer um curso completo sobre isso. Aqui vai ser meu tempo e a minha dedicação. E qual é o custo de não estar habilitado? Você nem saber é, que pode melhorar a qualidade da sua vida, quer dizer, continuar na mesmice. Então, se você não se habilitar, você dificilmente vai sair da mesmice. Se você não fizer nada por você, nada acontece. A porta da transformação tem a chave pelo lado de dentro. E isso, para cada um de nós, é uma coisa importantíssima. Quer dizer, eu é que cuido do meu desenvolvimento. A porta da transformação só tem a chave pelo lado de dentro. E é dentro disso que nós vamos aprender a entrar. Eu vou fazer lembretes. Por que os lembretes? Porque os lembretes simplificam um monte de coisa para nos ajudar. Por exemplo, esse. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pense a respeito da responsabilidade disso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Orientações básicas. O que é que precisamos saber para iniciar as nossas atividades? Nós precisamos dar uma olhadinha no nosso cérebro. O que que a ciência já descobriu? O que que a gente pode usar? O que que você sabe sobre o seu cérebro? Então, o que a ciência descobriu é que o nosso cérebro emite frequências diferentes, e eu vou destacar cada uma delas para você é, ter referências disso e usar isso. Então, no início, a ciência divulgou o seguinte, ó, tem um tipo de frequência chamado delta, teta, alfa e beta. Então, esses 4 nomes foi o que surgiu quando eu comecei a estudar essa parte. Então, essas 4 frequências, veja que são frequências diferentes e eu vou entrar em detalhes de cada uma, mas só para você lembrar o nome agora: delta, teta, alfa e beta. Mais recentemente, apareceu uma frequência nova, essa frequência chamada gama. E aqui a gente pode aproveitar para destacar o que a gente está fazendo quando produz elas predominantemente. Então, maior atividade mental, incluindo a percepção, resolução de problema, medo e a consciência. Então, quando você está resolvendo um problema, você está envolvido em resolver um problema, o seu cérebro emite essa frequência gama de 30 Hz. Tá? Normalmente, quando a gente está ativo, ocupado ou ansioso, pensando ativo, concentração, excitado, bom, essa é a frequência beta, é quando a gente está em atividades normais. Durante a maior parte do dia, o que a gente produz é essas frequências de 15 a 30 Hz. Tá? Então, abaixo disso, tem uma frequência que a gente vai se preocupar com ela, que é essa frequência alfa, relaxamento, pré-sono, quando a gente está reflexivo. Então, essas frequências vão. E cada pesquisador, cada grupo muda de 7 a 14, de 8 a 15. Tá? Esses números podem mudar, mas é sempre por volta de 7, 8, 9, 10 e vai até 15. Então, relaxamento, pré-sono, e quando a gente está fazendo reflexões. Então, essas frequências nós vamos destacar um pouquinho mais na sequência. Aí tem uma frequência chamada teta, que é de 4 a 7 ciclos. É quando a gente está sonhando, profunda meditação,
um relaxamento, a gente está sonhando. Então, é, quando a gente está no nível mais profundo, a gente está em teta. E o delta? O delta é de meio a 5 ciclos por segundo. Sono profundo, com perda de consciência corporal, sem sonho, normalmente quando a gente está anestesiado. Então, a gente vai comentar um pouquinho mais num quadro que fique mais fácil de você observar. É, o nosso interesse primeiro é o seguinte: é a frequência alfa. É a frequência alfa que vai nos interessar. Porque você já vai entender. Alfa é quando a gente pratica relaxamento, tá? Então, quando a gente consegue um bom relaxamento, a gente está no nível alfa. E aqui eu coloquei o seguinte: essa frequência alfa nós vamos aprender a produzir. Porque a gente vai escolher a hora que vai relaxar, a hora que vai meditar. É, e o mais importante é que, se a pessoa não tem treinamento, quando ela vai em alfa, ela dorme. Ou a não ser que ela esteja muito envolvida com o que ela está fazendo. Mas, caso contrário, ela perde a consciência. E nós queremos permanecer de 7 a 14 ciclos, mas conscientes e tirando proveito disso. É isso que nós vamos fazer. Se a gente aprender a tirar proveito, os nossos objetivos serão alcançados. Explicando a nossa prática de hoje. Então, veja a nossa prática de hoje. Nós vamos ter o relaxamento progressivo, né? Então, o que é o relaxamento progressivo? É liberar tensões, pressões desnecessárias do organismo. Então, quando você aperta as mãos, você está gerando tensão. Quando você solta, você consegue uma sensação de relaxamento. E isso é no corpo inteiro. Nós vamos procurar isso e desenvolver no corpo inteiro. E vamos ver como é que a gente orienta para que isso aconteça. Então, o relaxamento físico é importante que a pessoa tenha uma consciência, uma noção clara de como é seu físico. Então, se você, suas mãos, seus braços, seus dedos, os músculos dos ombros, os músculos, a parte que tem na cabeça, no rosto, então, você tem que ter uma consciência do seu físico. É importante para a gente desenvolver as técnicas, que você pare e pense. Ah, precisa saber os nomes? Não obrigatoriamente. Eu coloquei aqui com o nome, se te interessar, qual é o nome de cada músculo e tal. É, e se te interessar, você pode pesquisar mais, mas você precisa ter uma noção do seu físico para que a gente tire mais proveito. A gente precisa também, para que os exercícios sejam mais fortalecidos e mais assim produzam mais efeito, que você conheça alguma coisa dos seus órgãos internos. Então, não precisa todos os detalhes, mas você precisa saber seu esôfago, você precisa saber do seu baço, o seu estômago, o seu pâncreas. Então, você precisa ter uma ideia do que você tem dentro do seu corpo, para quando a gente for guiar o exercício e falar o nome de um órgão, pulmões, você saiba qual é a imagem que você vai pensar quando se falar em pulmões. Fígado, que você tenha uma ideia. Coração, que você tenha uma ideia. A gente às vezes fala no sistema circulatório, então que você tenha uma ideia, não precisa saber nomes, não precisa. Se você quiser se especializar nisso, ótimo, mas o que você precisa saber é como é que as células do seu corpo são alimentadas, tá? Então, esse é chamado o seu sistema circulatório. É bom que você
observe com carinho isso. É, quando a gente fala do físico completo, tem a parte externa e tem a parte interna. Então, que você tenha uma ideia de como é seu físico externa, internamente, os órgãos, os ossos, tá? Então, eu coloquei aqui o sistema ósseo, se você precisar lembrar com detalhes. Então, vai falar cotovelo, vai falar joelho, que você tenha uma ideia de como são os ossos no interior do seu corpo. Então, é importante que você se lembre disso. Os órgãos internos a gente vai citar, e também, não são todos, mas alguns. Então, é bom que você tenha uma imagem, pelo menos dos principais órgãos, tá? O seu coração, o seu cérebro, os seus rins, tá? Então, é importante que você tenha uma ideia de como são os seus órgãos internos, tá? Eu aproveitei essa imagem para que você escolha algumas coisas que você possa lembrar. Aí a gente vai orientar para o relaxamento mental. O que seria para você o relaxamento mental? Nível mental: acalmar excitações nervosas existentes. Então, o relaxamento mental é acalmar o seu sistema nervoso. Quer dizer, e a gente vai procurar, para ajudar a você acalmar essas excitações, lembrar de uma atividade que te dê prazer. Associar o relaxamento mental com uma atividade que dê prazer. Então, quando a gente fala em dar prazer, é você se sentir alegre. Então, você feliz, alegre. Então, isso é uma atividade que a gente chama uma atividade que te dá prazer. Então, relembrando que o relaxamento físico libera tensões. O nível mental acalma excitações. Quando a gente consegue esses dois e a gente lembra lá daquelas frequências, a gente vai estar produzindo frequência alfa. Ô Júlio, será que eu estou em 8, 10, 12, 13? Bom, o importante é que quando a gente fizer esses dois relaxamentos, a gente consiga estar no nível alfa. E é isso que a gente vai falar. Vamos entrar em alfa. Se falar em entrar em alfa, então é o relaxamento físico e o mental. A gente vai falar de vez em quando em atividade ideal de descanso. O que seria uma atividade real de descanso? É uma coisa que você já tenha feito realmente, que você tenha se envolvido e que isso foi agradável para você. Porque quando você faz uma coisa realmente que te é agradável, ao invés de cansar, você descansa. Você se sente bem depois de fazer. Então, procure já ir pensando aí qual é uma atividade que é muito agradável para você, que você se sente bem em fazer. Essa atividade nós vamos chamar atividade ideal de descanso. Sempre que a gente usar essa palavra, atividade ideal de descanso, você vai se envolver com essa atividade que te é muito agradável. E só lembrar, não, é sentir-se fazendo. Quer dizer, é importante que você se sinta fazendo ela mentalmente durante o tempo que a gente citar isso. Atividade ideal de descanso, que normalmente a gente associa a uma contagem e tal, mas o importante é que você tenha uma atividade e que você se sinta fazendo ela. A gente vai orientar agora aquilo que a gente chama orientações ou técnicas. Então, uma coisa a gente chama também de técnica, a técnica do espaço mental, mas é mais um comportamento. O espaço mental, o que é?
é o local aonde formamos as imagens. Então, se você pensar aí, digamos, em alguém que você quer muito bem, você está ouvindo o que eu estou falando, mas está pensando em alguém que você quer muito bem. Você não formou a imagem dele quando você lembrou? Então, preste atenção nos detalhes. Então, o local que a gente forma os nossos pensamentos, é, eles podem ser de visualização quando a gente lembra. Então, se você pensou em alguém que você gosta, você estava visualizando. Se eu te pedisse o seguinte, como você faria uma coisa nova? Faz uma coisa nova, uma coisa que você nunca fez, tá? Então que você usasse a imaginação. Quando você está usando a imaginação, você também está trabalhando com imagens, pode estar trabalhando com imagens. Então tem um tipo de pensamento com visualização, que você lembra da imagem, e tem um tipo de pensamento que você cria as imagens. Então, os nossos pensamentos são sempre formados por imagens, de lembranças ou que criamos, então de visualização ou de imaginação. E essas imagens são colocadas aonde? No espaço mental. Então procure ver quando você cria uma imagem ou se você lembra de alguém, aonde é que você forma a imagem. Então esse local é chamado seu espaço mental, tá? Então procure observar quando você trabalha com imagens, aonde as imagens ficam. Elas não ficam dentro da sua cabeça, elas ficam fora. Observe com carinho e você vai perceber isso. Eu quero também observar o seguinte, que ver é diferente de visualizar. Eu estou vendo, é uma coisa. Eu estou visualizando, eu estou me lembrando. Tá? Então, lembrar que ver é diferente de visualizar, só para você ter claro isso. Então, o espaço mental é o nosso lugar de trabalho. Então, tudo que você trabalha com imagem é no espaço mental. Então, esse espaço mental é o nosso lugar de trabalhar com imagens. E é isso que a gente vai aprender a dedicar um pouco mais de atenção. Lembrando que quando você pensa em alguma coisa, tem um lugar. Então, que normalmente o centro desse espaço é mais ou menos por aqui. Então, e você pode melhorar isso observando, prestando atenção, onde é que eu formo minhas imagens. Agora, eu quero projetar aqui 4 imagens para dar uma ideia para você associar se tem alguma coisa que você poderia chamar disso, lugar ideal de descanso. Eu coloquei aqui, ó, esse aqui é um lugar de descanso. Você já esteve num assim? Tem algum assim? Esse também pode ser um lugar de descanso. Tem algo parecido que você conhece, que você pode usar? Esse também pode ser um lugar de descanso. Você conhece algum lugar parecido? Esse também é um lugar de descanso. O importante que a gente vai falar em todo o exercício, lugar ideal de descanso. E se você não tiver nenhuma imagem, você vai ficar naquele tempo perdido. Então, o que eu estou procurando sugerir aqui é que você pense num lugar que você conhece, que você já foi, que você se lembra como se sentiu, porque esse é o ideal para as nossas meditações. Então, lugar ideal de descanso. Pense aí qual vai ser o seu. Escolha algo parecido, tá? Eu quero observar uma coisa importante aqui sobre realidade. Quando a gente fala realidade, o que passa na sua cabeça? O que é realidade para você? Como
foi formada a sua realidade. A sua realidade foi formada na sua caminhada. Então, por onde você caminhou, o que você fez, o que você estudou, o que você se dedicou, com quem você esteve. Então, você foi formando a sua realidade. Então, de vez em quando, a gente vai pensar nessa realidade e querer melhorá-la. A outra coisa importante que a gente vai fazer hoje, que eu considero a mais importante de todas, nós chamamos de dimensão criativa. Então, dimensão criativa. Veja o que pode significar isso para você. Então, o que significa para nós que organizamos isso? O melhor lugar do mundo. Então, essa dimensão criativa, quando você terminar a meditação, você tem que ter um lugar que você possa dizer para você: esse é o melhor lugar do mundo para mim. Então, que você pare e pense que você vai criar na meditação um lugar e que tenha esse significado para você, ser o melhor lugar do mundo para mim. E ele vai ser chamado de dimensão criativa. Essa dimensão criativa é um instrumento importantíssimo para a gente usar e desenvolver novas técnicas. É o lugar que a gente vai ter maior sintonia com a gente mesmo. É o nível mais profundo e aonde usaremos todas as técnicas na dimensão criativa. Então, lembrando o seguinte, que dimensão criativa vai ser um lugar importante para cada um de nós. Vai representar o interior de cada um. Aonde você vai ter sintonia, níveis profundos, e usar todas as técnicas que a gente vai falar aqui. A dimensão criativa vai ter que ter uma cadeira. Então já vá pensando aí, porque no exercício você vai ter que criar uma cadeira confortável. Pense a respeito. Você tem que ter uma tela de projeção mental. O que você está vendo na reunião é uma tela. Agora, você tem que ter uma tela para onde você possa fazer as suas imagens. Tá? Também pode ter um palco mental. Tá? Isso você pode ter ou não. Eu estou citando para ajudar você pensar e depois repensar em nível. Você tem que ter, se é um local para você trabalhar, tem que ter uma mesa de trabalho. Pode ter ou não. Você vai precisar ver horas, você vai precisar marcar dias. Então, se você tem um relógio, um calendário permanente, isso vai te ajudar. Tá? E você pode colocar nesse ambiente, que a gente vai chamar de dimensão criativa, utensílios, instrumentos e equipamentos. E também, se você vai trabalhar para ajudar outras pessoas, você pode ter produtos químicos e remédios que você criou com sua imaginação. Então, tem um lugar lá que você coloque produtos químicos e remédios. Então, isso aqui é opcional para cada um. Eu só estou lembrando que você pode ter isso. Fazendo um esquema de como é a dimensão criativa, seria mais ou menos essa figura. Observe, você começa relaxando, faz uma atividade de descanso, aí vai ter um ritual que você vai para a dimensão criativa. Na dimensão criativa, você vai fazer programações gerais ou específicas, ou vai programar as novas técnicas, todas aqui, e depois você tem duas opções. Se você está deitado em casa, você pode dormir. Se você está na reunião, você tem que sair. Então tem um ritual de saída. Então tem um ritual de entrada e tem um ritual de saída. Esse é o esquema básico de quando você pensar na dimensão criativa. Eu começo relaxando, faço uma atividade de descanso, faço um ritual de dimensão criativa, programo o que eu tenho que programar, ou vou dormir ou vou sair de nível. E eu tenho um ritual para sair de nível.
Eu só chamo a atenção que me disseram aqui que a minha conexão está instável. Então, para iniciar, a gente começa com respirações, e as respirações têm que puxar o diafragma para você sentir o movimento do seu corpo, né? Então, quando te pedir para você fazer uma respiração profunda, faça realmente a respiração profunda. No relaxamento físico, a gente tem que liberar tensões desnecessárias no organismo e cuidar dos principais órgãos. Lembre-se que a gente vai chamar a atenção dos principais órgãos e é importante que você tenha uma imagem sobre eles. Normalmente, a gente, depois de relaxar, a gente procura se envolver com alguma coisa que melhora a energia no corpo. Então, você ter uma imagem do seu corpo recebendo energia é uma coisa importante para você. Tem uma coisa que eu gosto também, é um artifício para relaxar células. Você pensar numa cachoeira, numa ducha, se envolver com água numa temperatura agradável, normalmente você consegue relaxar mais as suas células. E procure, quando você faz isso, sentir-se feliz, esboçar um sorriso, porque isso vai te ajudar. O relaxamento mental, lembrando que a gente tem que acalmar as excitações nervosas. E a gente tem que lembrar de uma atividade que a gente gosta para isso. Então, se você lembrar de uma atividade que você gosta, escolha uma, não precisa fazer várias, uma, e se precisar mudar, depois você muda tal. Então, e ter atividade de descanso, que é um lugar que é muito agradável para você. Espero que você tenha feito uma imagem dele. E quando a gente faz o nível físico e o mental, a gente vai para o nível alfa. E é isso que a gente vai fazer, desenvolver as técnicas. E na saída, a gente faz uma contagem inversa. Um, dois, três. Aí abre os olhos e sente-se muito melhor do que antes.